Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o nosso programa é uma tentativa de fazer com que pesquisadores façam a devolutiva do resultado das pesquisas realizadas aqui nos nossos serviços de saúde e informem você, trabalhador, dos resultados dessa pesquisa que podem contribuir muito para o desenvolvimento do SUS. A convidada de hoje é a Flávia Claudiano. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. A Flávia é enfermeira do Hospital Franco da Rocha e mestre em Ciências de Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A Flávia vai apresentar para a gente a sua pesquisa de mestrado, né, Flávia? Isso. O mestrado da Flávia, que foi a pesquisa perfil sociodemográfico e comportamental dos usuários de um centro de testagem e aconselhamento em DST-AIDS, o CTA, da cidade de São Paulo. Exatamente. Flávia, CTA, o que significa essa sigla? É um centro de testagem e aconselhamento em DST-AIDS. Certo. E quais são, o que é que faz um CTA? Explica pra gente que não conhece. CTA é um centro que realiza testes sorológicos de hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Realiza também um atendimento, um aconselhamento individual e coletivo e também atividades de promoção à saúde, como a distribuição de preservativos. É um lugar que você tem curiosidade de saber qual é o seu estado sorológico, você procura diretamente, precisa marcar a consulta? Isso, exatamente. Não. A população tem acesso gratuito ao serviço e às vezes a população tem dúvida, do status e procura esse serviço para a realização desses testes. O trabalhador antigo deve se recordar da sigla COAS. Ainda existe COAS? O COAS, ele surgiu na década de 1980, na década onde surgiu os primeiros casos de AIDS, E o COAS tinha esse mesmo objetivo do CTA, de estar oferecendo os testes à população, os testes de HIV, Mas em 1996, essa sigla mudou para o CTA, Tendo um enfoque maior, não só na realização de testes, mas, como eu já falei, na realização de aconselhamentos. Atividade de promoção da saúde, exatamente. E o aconselhamento passou a ser uma atividade importante, Isso, com certeza. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a AIDS, que na verdade é a DST que acaba gerando mais curiosidade, mais dúvidas nas pessoas. Como é que está a situação da AIDS hoje no país? Os casos de AIDS continuam crescendo, Então, desde a década de 1980, a doença, ultimamente, atualmente, ela tem Está crescendo. O doente, no caso, ele tem uma sobrevida maior por conta do tratamento com os antirretrovirais, mas ainda continua sendo uma doença sem cura. O que é um grande problema de saúde pública. São pacientes que se tornaram mais crônicos. Exatamente, pacientes crônicos. E aí esses pacientes estão sendo atendidos no serviço de saúde e demandam muitas coisas. Exatamente. Quais são as outras doenças que também são importantes de se reconhecer? De ser diagnosticadas, Isso. A sífilis, hepatite B, hepatite C, que também no CTA é possível estar fazendo o teste para estar sabendo o resultado dessas doenças. Você podia falar um pouquinho de cada uma delas? O que é que provoca? Como é que todas são doenças sexualmente transmissíveis, Tanto as hepatites como a sífilis. Por isso, a importância de estar conhecendo. E elas ficam ocultas no sangue? Ficam ocultas, exatamente. A pessoa não manifesta sintomas necessariamente? Necessariamente não. Às vezes a pessoa é portadora, está transmitindo e não sabe, Por isso da importância. Por isso da importância da o slogan do CTA é Fique Sabendo. Fique sabendo, exatamente. Para procurar saber.
Por que, apesar de tanta propaganda, tanta divulgação, Flávia, você acha que as pessoas ainda hesitam usar preservativo? Olha, tem bastantes estudos que levantam isso, e no meu estudo, né, eu levantei também, e são diversas as causas, né? Confiança no parceiro, acha que o outro não tem o HIV, não tem uma hepatite, confia, né? O medo de estar perdendo o parceiro. Se eu pedir para ele usar, será que ele vai gostar? Será que não vai? Né? Então, as pessoas não têm consciência da gravidade que é ter uma dessas doenças, né? E os vários tabus, né, que cercam isso. Vários tabus, exatamente. Né? Fala um pouquinho da tua pesquisa. Alguém mais colaborou na tua pesquisa? Sim, eu tive a participação do professor José Cássio de Moraes, que foi o meu orientador, né, professor da faculdade. Também tive a colaboração dos profissionais do centro de testagem, né, em fio. E é isso. O programa DST-AIDS, né, e o comitê de ética. Sim, o comitê de ética, exatamente. Ok. E aí, por que motivo você se interessou pelo tema, Flávia? Eu já tinha feito uma pesquisa na área que me sensibilizou e está dando continuidade, né, a conhecer essa população. Qual foi a pesquisa que eu você fiz tinha uma feito? pesquisa na graduação, onde eu trabalhei já com pessoas que já sabiam que estavam contaminadas, né, com o vírus. Já eram pessoas que estavam fazendo tratamento já para a AIDS. E aí, sempre curiosidade por esse tema, exatamente. E fez você encontrar aí no programa de Ciências da Saúde um acolhimento para esse seu questionamento. Isso mesmo. Muito bem, muito bacana. E fala um pouquinho do desenho da pesquisa, de uma forma simples, para que os profissionais da saúde, que não têm tanta familiaridade, entendam como é que se projeta uma pesquisa. Certo, foi um estudo descritivo, onde eu procurei descrever o perfil da clientela que está procurando esse serviço, né? Eu utilizei dados do SICTA, foram os dados coletados do período de primeiro... O que é SICTA? SICTA é um programa que é como se fosse um banco de dados, né? Na verdade, é um banco de dados do serviço do CTA, onde, por exemplo, o indivíduo preenche um formulário no pré-teste, no pós-teste, e o funcionário do CTA, ele alimenta esse banco de dados. Então, toda a informação do formulário fica gravado no SICTA. Quer dizer que toda pessoa que vai fazer um teste no CTA é preenchido um formulário. Isso, exatamente. E essas informações são colocadas nesse banco. Isso. Que deve coletadas ser riquíssimo, né? Tem bastante bem informação. Rico, tem bastante. Então, o meu período que eu procurei, que eu analisei no programa, é do 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010. Tá certo. E aí você pegou todos os atendimentos dessa época ou escolheu algumas? Na verdade, teve critérios de inclusão e exclusão. Os meus critérios de inclusão foram pacientes testados pela primeira vez. E essa informação tinha no SICTA. Então, todos os pacientes de ambos os sexos, desde que fossem testados pela primeira vez. E aí isso incluía tanto adulto, como criança, como jovem, como velho? Todas as mulher, idades. Homem. Exatamente. Certo. E fala um pouquinho da região onde encontra-se esse serviço que você pesquisou. O CTA em Fio está localizado na região central da cidade. E nessa região tem bastante usuários de drogas, profissionais do sexo e homossexuais. E esse grupo, ele é caracterizado como grupo vulnerável a DSTs, né? Então, na minha pesquisa, teve bastante usuários que são desses grupos vulneráveis. E esses grupos, eles residem ou trabalham ou frequentam a região central, onde está localizado o CTA.
Então, talvez ele tenha um perfil diferente de um CTA que se localiza na periferia. Com certeza. Interessante isso. Lá no centro, eu faço um trabalho também com população morador de rua, que é também uma população vulnerável, né? Sim, e no estudo também. Tem uma baixa quantidade de moradores de ruas, mas eles também frequentam o CTA. Porque talvez o acesso dessa população é ainda mais difícil que para esses outros grupos, né? Com certeza. Muito bem. E falando um pouco já nos resultados, qual era o perfil das pessoas, que a gente já está falando um pouco disso, qual era o perfil dessas pessoas que são atendidas no CTA em Fio? Qual é assim, demograficamente, epidemiologicamente, como eles são? A grande porcentagem, aproximadamente 75%, se deu por homens. Homens solteiros, na faixa etária de 18 a 24 anos. E dessa porcentagem de homens, 43% são homossexuais. Então é um serviço caracterizado por acolher bem essa população de homens homossexuais, homens que fazem sexo com homens. Exatamente. E outro dado importante é a escolaridade. Na minha pesquisa, foram de 8 a 11 anos de estudo, a grande maioria. Ou seja, uma alta escolaridade. Alta escolaridade. Esse dado surpreendeu você? Surpreendeu. Durante a discussão, surpreendeu sim, porque em outros estudos a escolaridade é inferior, né? Inferior a 5 anos de estudo, a 7 anos de estudo. Ou seja, o uso de preservativo não tem uma relação direta aí com a escolaridade. Exatamente. Com grau de instrução, não tem. As pessoas sabem, entendem, mas mesmo assim não fazem uso. Puxa vida. E por que essas pessoas procuravam o CTA? Que motivo levava elas a procurar um serviço de testagem, de aconselhamento para DSTs e AIDS? Mais da metade do estudo foi devido à exposição à situação de risco, como o sexo sem a utilização do preservativo. Né? Foi o principal? Foi o principal motivo. E aí, mas essas pessoas, elas se expunham à situação de risco e procuravam o serviço com o objetivo de conhecer o status. Isso, para ver, será que eu peguei alguma coisa? Será que eu peguei alguma doença? A preocupação maior é com a AIDS, certamente. É com a AIDS. A sífilis, a hepatite acaba sendo uma... Quando a população vai, o indivíduo vai na procura, é oferecido todos os testes, né, que o serviço oferece, que é o teste de hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. A grande maioria realiza todos os testes, mas tem população que vai somente para a realização do teste do HIV. Mas aí lá é oferecido todos. É oferecido todos. E a maioria das pessoas maioria aceita fazer todos os testes. E acaba descobrindo uma doença que não estava procurando. Não, exatamente. Isso surpreende, esse fato da maioria das pessoas procurarem porque tiveram uma exposição? Não surpreende não, porque eu acho que o principal propósito é esse, né? É conhecer o status. Por que eu quero conhecer? Se eu quero conhecer é porque eu tenho uma dúvida. Por que eu tenho uma dúvida? Porque certamente eu me expus a alguma situação de risco, né? E essas pessoas, elas ficam sabendo do serviço de que forma? A grande maioria referiu que ficou sabendo do serviço através de divulgação do próprio serviço. Outra parcela importante também da pesquisa refere que ficou sabendo do serviço através de amigos que frequentaram. Para você que está começando a assistir agora, esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o nosso programa traz pesquisadores, pessoas para falar do conhecimento
no SUS. O tema hoje é DST e AIDS. Quem são os usuários de um centro de testagem e acolhimento em DST e AIDS? A convidada é a Flávia Claudiano, que é enfermeira, mestre em Ciências da Saúde e recentemente defendeu a tese de mestrado, perfil sociodemográfico e comportamental dos usuários de um centro de testagem e aconselhamento em DST e AIDS da cidade de São Paulo, pelo programa de Ciências da Saúde, né, Flávia? Da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A gente estava conversando, Flávia, sobre a exposição às DSTs. Qual é a principal exposição às DSTs hoje em São Paulo? As relações sexuais desprotegidas. Ainda é. Das outras causas, o que é que você apurou? Compartilhamento de seringas, né, no uso de drogas injetáveis, mas o que mais apareceu mesmo foi a relação sexual. Hoje em dia é um pouco raro, né, o uso de drogas injetáveis? Olha, eu não sei se é um pouco raro ou se as pessoas escondem, né? Uhum. Realmente, na minha pesquisa, a utilização de drogas injetáveis, acho que menos de 1% referiu que fez uso alguma vez ou faz nos últimos 12 meses, né? A parcela é baixa. Uhum. E a exposição a outras drogas de outra maneira é muito mencionada? Que não é a droga injetável que eu pergunto, né? A droga aspirada ou fumada. Sim, a droga que mais apareceu foi o álcool, seguido da maconha. Uhum. Grande parte da população faz o uso de uma dessas duas drogas. Uma boa parte da população que eu estudei, estudou, são os usuários do CTA. Exatamente. Tem uma boa parte que acaba, e isso, de uma certa forma, vulnerabiliza a pessoa ainda mais, não é isso? Sim, o álcool, né? A pessoa faz uso, fica bem mais vulnerável. E aí acaba se expondo a uma situação de risco que, em condições normais, né, de consciência, ela não se exporia. Sim. Né? Que a gente um dado muito impressionante isso, né? De serem pessoas com alta escolaridade. Principal é pessoas que terminaram o primeiro grau, né? Tem primeiro grau completo, tem secundário. Mais, né? Muito bem. E aí, é uma questão que é fundamental quando a gente fala em prevenção de DST/AIDS. O uso da camisinha. Como que está o uso da camisinha? Então, na pesquisa, separou, né, entre a utilização do preservativo com o parceiro fixo e com o parceiro eventual. Grande parcela dos que responderam que tiveram, né, ou que tem parceiro fixo, não utiliza a camisinha, não utiliza o preservativo. Já em relação ao parceiro eventual, a maioria refere que utiliza, mas também tem uma porcentagem que não utiliza, que não faz uso. E como você avalia isso? Em relação à utilização com o parceiro fixo, se dá devido à confiança no parceiro. Né? Isso se dá à não utilização. E com o parceiro eventual, os usuários referiram que não dá tempo. Não dá tempo de colocar. Não dá tempo de colocar. Não dá tempo. E aí acaba se expondo a uma situação de risco. Nossa, que interessante, né? É uma questão de tempo, então. Isso. Mas, enfim, deve estar associado a outras questões, como a gente apontou aí, o uso de drogas, né? Tanto desde o álcool até outras drogas que perturbam a consciência do momento. Teve algum outro resultado que é importante de destacar aqui, que surpreendeu a equipe de pesquisa? O que surpreende é a utilização do preservativo mesmo, né? Que grande parcela não utiliza, né? Ainda não, né?
tem essa consciência, ou se não, os motivos de não utilização são motivos vagos, né? Ah, eu confio, ou não, eu achei que ele não tem nada. Então, são motivos que preocupam, né? E, Flávia, o que você acha que poderia ser feito para melhorar o uso de preservativo? O que nosso trabalhador que está nos assistindo agora, ele pode fazer para melhorar a adesão ao preservativo? Olha, educação e saúde, né? Campanhas fortes que conscientizam a importância da utilização. Não tem um outro meio, um outro jeito. É tentar conscientizar mesmo a população da importância da prevenção. E você acha que o trabalho do CTA está sendo bem divulgado? As pessoas estão... De acordo com os resultados da pesquisa, sim, né? Porque a grande maioria refere que procurou o serviço de acordo com a divulgação do próprio serviço. Mas acaba que, não sei, mas me parece que acabou focando em um determinado grupo de risco, que é muito frequente Sim. na região central, que é a população de homens que faz sexo com homens, de um certo nível sociocultural. Né? Mas várias outras populações de risco não apareceram tanto. Não. Né? Como os profissionais do sexo, por exemplo. Então, o que é mais comum dessa área da região central mesmo são os homossexuais, né? Os homens que fazem Eles acabam sexo fazendo uma parte grande da população nessa região. 43% dos homens que frequentaram o serviço são... O que indica uma baixa procura dos homens heterossexuais, por outro lado, né? Também. Talvez tenha aí um flanco descoberto. É verdade. Né? E que dica que você daria para o trabalhador que está nos assistindo agora, que trabalha com jovem, o que é que poderia ser feito? Que trabalha com criança? Campanhas, né? Educação é a base disso, né? Nas escolas, Nas né? escolas. Ter uma divulgação maior pela mídia. Uma divulgação maior pela mídia, com certeza. E nos serviços de saúde, também a educação no serviço de saúde, eu acho que é uma coisa muito importante. Muito importante. A gente tem várias unidades que tem o PSF, né? Que também é uma boa estratégia. Sim. Mas as pessoas têm que lembrar de perguntar, né? É verdade. Aparentemente, a tua pesquisa me chama a atenção que parece que é só a população homossexual masculina que está preocupada com o assunto. Talvez seja... Até porque se expõe muito mais e à toa, né? Sem necessidade. Com certeza. Você tem pretensão de prosseguir com a pesquisa, Flávia? A pesquisa, ela foi feita, né, eu coletei os dados durante o ano de 2010 e é importante, sim, que a pesquisa seja refeita nos próximos anos, até porque esse perfil pode mudar, né, como já vem mudando desde a década de 1980. Então, é importante que que dê continuidade a essa pesquisa nos próximos anos. Mas você não está com planos de fazer isso você mesma? Quem sabe. Atualmente você está vinculada a alguma faculdade, Flávia? Não, atualmente não. Eu defendi meu mestrado, mas atualmente não estou vinculada. Mas tem para o futuro? Tenho plano sim. Muito bem. E a gente está aqui, quando você conseguir defender aí sua tese de doutorado, trazer novas informações para esse tema, né? Que é um tema que está aí, é uma questão importante da sociedade que tá aí sendo lançada. Gostaria de fazer algum agradecimento? Sim, agradecimento ao meu orientador, professor José Cássio de Moraes, agradecer a Solange do CTA em Fio, que me recebeu muito bem, agradecer ao Comitê de Ética, né? E a todos os funcionários
do serviço. Ok, Flávia. A gente está encerrando agora o programa Insight, que hoje recebeu a enfermeira Flávia Claudiano, que é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A Flávia falou com a gente, apresentou para a gente um pouco dos resultados da sua pesquisa, perfil sociodemográfico e comportamental dos usuários de um centro de testagem e aconselhamento em DST-AIDS da cidade de São Paulo, que é uma pesquisa realizada no CTA Enfio, localizado na região central. A pesquisa da Flávia Claudiano estará disponível em breve no site da Biblioteca Virtual em Saúde, que é o http://sms.sp.bvs.br. Qualquer dúvidas, sugestões, envia para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Esse é o programa Insight, meu nome é Luiz Gracindo e esperamos ter você aqui de volta na próxima terça-feira, às 14 horas, aqui no Canal Profissional. Essa TV que é feita por você e para você.